Shalom, irmãos! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Anderson e nós estamos começando mais uma série de aulas aqui na nossa Escola de Prosperidade Bíblica. E hoje o nosso tema é Conhecendo o Espírito Santo. Já tivemos conhecendo a Deus, já tivemos conhecendo o homem e agora conhecendo o Espírito Santo. Amém? Antes de nós continuarmos com as aulas, só gostaria de pedir para que você se inscreva no nosso canal, se você não é inscrito, que você deixe seu like, comente no vídeo aqui no YouTube e também compartilhe se você achar a aula interessante, compartilhe com outras pessoas. Lembrando que a nossa ideia aqui é pegar e ensinar princípios para que você possa ter uma vida mais abundante no Senhor, né? Nós entendemos que prosperidade não é apenas não é só ter dinheiro. Prosperidade envolve muito mais coisas e é sobre tudo isso que nós queremos compartilhar aqui na nossa Escola de Prosperidade Bíblica, tá bom? Vamos lá então, vamos começar. Nós vamos usar aqui como tema hoje a obra do Espírito Santo. Essa primeira aula, ela trata sobre a obra do Espírito Santo. O que o Espírito Santo realizou em Pentecostes, realizou na Antiga Aliança e ele continua realizando hoje, né? Qual é a obra do Espírito Santo? Então, nós vamos usar aqui o versículo de João, capítulo 16, do versículo 8 ao 11, que diz assim: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim; da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Amém? Então aqui revela a obra que o Espírito Santo está realizando nos dias de hoje, tá bom? Primeiro ponto, convencer o mundo do pecado. A primeira obra que o Espírito está disposto a fazer e que foi liberado por Deus para que ele faça é convencer o mundo do pecado. Esse trabalho o Espírito executou entre os judeus. Jesus veio para os judeus não o reconheceram, né? Porque aqui na passagem de João, nós vemos que do pecado, porque não creram em mim. Os primeiros que não creram no Senhor foi os judeus. Então, esse pecado, o pecado é não crer no Senhor. Amém? O pecado da rejeição de Cristo particularizou a necessidade da obra do Espírito e revelá-lo ao mundo. Porque os judeus o rejeitaram, então o Espírito começou a conduzir toda a sua obra em mostrar a Cristo para o mundo, revelar Cristo para o mundo. O Espírito Santo operou maravilhas por intermédio dos apóstolos. Então, nessa obra do Espírito em revelar a Cristo, muitos sinais, muitas maravilhas foram feitas através dos apóstolos. Amém? Então, essa obra do Espírito em revelar ao mundo, porque os judeus o rejeitaram, muitos sinais e maravilhas foram feitos através dos apóstolos. A mesma operação executa na igreja cristã. Ou seja, desse efeito de Cristo, de ser revelado Cristo, porque os judeus o rejeitaram, e não só os judeus, né, muitos o rejeitaram. Então, essa obra, ela se estende não só pelos apóstolos, mas ela também se estende sobre a igreja cristã. O resultado de todo o mover apostólico da primeira era da igreja resultou em uma igreja atuante no Espírito. Então, muitas obras, muitos sinais, muitas coisas podem e deverão acontecer através da igreja cristã. Amém? O testemunho externo que o Espírito deu permanece o mesmo através dos séculos. Tá? Quais são os testemunhos externos?
O testemunho externo é curas, né? A pessoa ela é enferma, ela é curada. A pessoa ela tinha uma vida promíscua, agora ela tem uma vida reta diante do Senhor. Ela vivia em pecados, mas agora ela tem uma vida santa. Ela não cuidava bem dos seus filhos, mas agora, através desse encontro que ela teve com Cristo, ela viu a necessidade de organizar e abençoar os seus filhos. Então, a obra do Espírito, ela produz um testemunho externo, ou seja, o que é o testemunho externo? É aquilo que todo mundo está vendo, todo mundo está observando, e esse testemunho nos leva para Cristo, leva pessoas a Cristo. O testemunho interno é dado somente para aqueles a quem Deus tem ordenado para a vida. Então, o testemunho externo é para todos verem, mas o testemunho interno, que é muito mais poderoso do que o externo. O testemunho interno, ele é muito mais poderoso do que o externo. O externo, ele serve para você alcançar as pessoas, para que as pessoas vejam que Deus é poderoso. Mas o testemunho interno, ele é muito mais poderoso no indivíduo, porque ele transforma a pessoa, né? É o que muda ali dentro, né? E não é porque nós dizemos aqui que o Senhor só concede o testemunho interno somente àqueles que ele deseja, quer dizer que você não precise buscá-lo. Você precisa buscar esse testemunho interno do Espírito Santo na sua vida. Amém? Esta obra do Espírito não é por força, mas sim pelo onipotente poder de Deus. O que isso quer dizer? Até Zacarias fala isso, né, na sua apostila, se você tem ela aí contigo, se você faz parte do nosso grupo de estudo, você vai receber a apostila, tem ali, Zacarias capítulo 4, versículo 6. Diz que não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Então, o que é isso? Não é você que determina, não é você que comanda, é o Espírito, é o poder do Espírito Santo na sua vida que vai operar isso em você, né? Então você precisa buscá-lo, você precisa buscar essa obra do Espírito dentro de você, para que a sua vida seja transformada de dentro para fora. Isso não acontece num toque de mágica, isso é um processo do Espírito em nós. Amém? Então não é como nós queremos, é pela vontade de Deus. Deus opera em nós da forma que Ele acha por bem operar. Amém? Então, nós precisamos entender que essa obra do Espírito não é por força nem por violência, mas é pelo poder de Deus. É pela pureza da bondade de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Segunda obra do Espírito, ele convence da justiça. Tal obra foi realizada pelo Espírito em sua primeira descida do céu. Lógico que houve várias outras manifestações do Espírito individualmente, porém a primeira vez que ele desceu coletivamente, que ele alcança toda a igreja, todos os que estão envolvidos ali, todos receberam uma experiência com o Espírito Santo, foi na descida na festa de Pentecostes, né, onde a igreja estava reunida orando, os apóstolos estavam orando e o Espírito desceu. Né? Atos 2 fala isso. Né? Então, tal obra foi realizada. Qual obra? A obra de convencer da justiça veio através dessa descida em Atos 2. Cristo, apesar de declarar-se o Salvador do mundo, foi crucificado como malfeitor. Então ele convenceu da justiça, porque muitos, apesar de Cristo ter se declarado e dado testemunho externo do que ele era, o Salvador do mundo, muitos não o reconheceram como o Salvador do mundo e o prenderam e o mataram como se ele fosse um malfeitor. Amém? Então, o Espírito veio para nos convencer dessa justiça, de que Jesus era o Cristo, né?
O Espírito devia convencer aos homens de que Cristo era uma pessoa justa e que através da sua justiça muitos seriam salvos. E esta verdade ficou comprovada, né? Na descida do Espírito Santo em Pentecoste, muitas pessoas, né? Na primeira pregação de Pedro, né? Pedro se levanta e ele prega e ele fala sobre o amor do Senhor e tudo isso. Muitas pessoas foram salvas, né? O Espírito Santo diariamente está ocupado em glorificar a Cristo entre os homens. A obra do Espírito principal em nós é glorificar a Cristo em nós, né? Então você recebe o Espírito de Deus na sua vida e a sua vida é transformada. Isso não é porque você é bom, não é porque eu sou bom, mas é porque a glória de Cristo nos encontrou através do Espírito. Então, a obra do Espírito Santo em convencer o homem do pecado, do juízo, né, que Jesus era justo, ela se aplica em nossas vidas para que Cristo seja glorificado. O Espírito os leva com santa glória a dizer: no Senhor eu tenho a justiça e a força. Olha só o que diz Isaías, esse aqui eu separei para nós lermos aqui. Isaías 45, 24, diz assim: dirão ao meu respeito, somente no Senhor estão a justiça e a força. Todos os que odeiam virão a ele e serão envergonhados, né? Então a justiça e a força está no Senhor, e essa é uma obra do Espírito, porque ele nos convence da justiça. Amém? O Espírito está constantemente nos convencendo da justiça. Amém? E a terceira obra do Espírito é convencer o mundo do juízo. Então, pecado, justiça e juízo. Isso é que o Espírito Santo, essa é a obra do Espírito Santo em nossas vidas, é como ele está operando. O Espírito mostrou aos cristãos primitivos que Satanás era o inimigo vencido. O Espírito mostrou aos cristãos primitivos que Satanás era um inimigo, mas ele foi vencido. Pela descida do Espírito ficou manifesto o que Cristo tinha triunfado sobre o pecado, sobre Satanás e sobre a morte e sobre a sepultura. Colossenses 2,15 diz: e despojando dos principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Ele nos convence do juízo, porque toda obra de Satanás, toda obra de nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, do diabo, todas essas obras foram vencidas por ele, né? Olha só, ele despojou os principados, as potestades, e os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Cristo venceu. O Espírito nos provou, na sua descida, ele provou que Cristo venceu, Cristo triunfou. Amém? Ainda que Satanás seja ativo e malicioso, sua cabeça está ferida. A Bíblia diz que haveria uma promessa, lá em Gênesis ainda haveria uma promessa, onde da mulher nasceria alguém que pisaria na cabeça da serpente. Por mais que Satanás ainda esteja ativo, por mais que o diabo ainda esteja ativo, ele já foi vencido. Essa é a obra do Espírito Santo, ela te convence do juízo. O juízo sobre Satanás já está determinado. Amém? O seu poder, o poder de Satanás é limitado. Ele tem um poder, mas ele é limitado. E vale a pena aqui dizer, nós vamos passar um pouquinho do horário, mas vale a pena aqui dizer que esse poder de Satanás só é liberado sobre as nossas vidas quando nós damos legalidade ao diabo para que isso aconteça. Então,
o poder que opera sobre a sua vida, o poder do Espírito Santo, é muito maior do que o poder do diabo sobre a sua vida. O poder dele é limitado. E a sentença do diabo já está fixada. Então, ele nos convence que o juízo, que o mundo do juízo, de que o diabo é derrotado, o diabo, ele a sua vergonha foi exposta, que o seu poder é limitado e a sua sentença já está decretada. Romanos 16, 20, nós encerramos com isso, diz assim: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. E a graça de vosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Amém, queridos? Então essa é a nossa primeira aula, a obra do Espírito Santo. Então o Espírito Santo nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Amém? O Espírito Santo, a obra do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Deus abençoe você. Tenha uma excelente noite. Em nome de Jesus. Quase esquecendo. Tarefa. A nossa tarefa hoje é ler Atos 2 completamente. Ali você vai ter a descida do Espírito, você vai ver como é que ele operou entre os apóstolos e como que as coisas aconteceram. Tá bom? Deus abençoe e fique em paz em nome do Senhor Jesus.